E estamos juntos aqui, programa Mito e Verdade. E nós estamos aqui através da TV Me Play, juntinhos. Como que você vai se preparar para esses dias de folia? Pai Alan vai te dar todas as dicas hoje no nosso programa aqui no Mito e Verdade. O perequete, iwa, ibiwa lado ingena. O perequete babá, o perequete iwa, ibiwa lado ingena. O perequete babá, e ala pum pum, olha vi, ala pum pum, orixalá. Aê, jaleu, alá, pum, pum, orixalá. Alá, pum, pum, boiafi. Alá, pum, pum, orixalá. Aê, ajá. E tá chegando o carnaval, né, minha gente? Falou em Brasil, país tropical. Fevereiro tem carnaval e nós estamos juntos. O que tem carnaval? Lembra o quê? Exu. Olha aí. Primeiramente, o carnaval, ele já traz consigo uma dinâmica de energias que estão pulsando a todo momento. O carnaval talvez seja a maior expressão da rua. E aí, quando a gente fala em rua, olha só, portais que estão abertos, as nossas encruzilhadas, por onde vai passar a banda, vai passar o bloco, vai passar a escola de samba, vai passar você de confete serpentina, com a fantasia. São os dias aonde nós gostaríamos de ser tudo aquilo que a nossa mente imagina. E aí Exu toma conta desse cenário. Esse cenário é todo de Exu. Como que nós vamos nos preparar para os dias de carnaval? Muito tranquilamente. Você que vai cair na folia, ou você mesmo que vai viajar, que não vai colocar, não vai vestir fantasia, né? Não vai desfilar, que não vai brincar, que quer aproveitar para descansar, mas você vai para a estrada, você também vai estar longe, você precisa se proteger, você precisa fazer algo para agradar Exu. Então preste atenção. Para todos aqueles que vão está interagindo no carnaval, por que nós agradamos Exu às vésperas dessa festa? Primeiramente, para que Exu nos guarde de todos os males. Porque a rua, gente, a rua ela é uma miscelânea, um conjunto de emoções, né? Ela é um conjunto de expressões. A rua, ela traz consigo esse caldeirão fervendo de expressões de cada indivíduo. Então, ali nós temos pessoas altamente positivas, pessoas negativas, pessoas neutras. E aí, quando você agrada Exu, você cria em torno de você um campo magnético, um campo de energia, onde você está blindado contra a negatividade. Quando a gente vê, né, as imagens do Carnaval da Bahia, de Salvador, Carnaval do Rio de Janeiro, né, todo mundo no bloco, o Bola Preta com mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Rio Branco, como que você vai participar daquela festa sem proteção? Como que você vai participar daquela folia sem estar protegido sobre a guarda de Exu? Né? Então você vai agradar Exu e vai agradar uma divindade, uma entidade chamada Colondina. Mas aí, Pai Alan, que Exu que o senhor está falando? É Bara ou é a minha Maria Padilha, que eu trabalho com ela na Umbanda? Ah, chegou a hora de nós diferenciarmos, né? Quando nós falamos no outro programa sobre Bara, nós trabalhamos com a noção de que Bara é um orixá, é uma divindade guardiã dos portais, guardiã da comunicação.
um orixá que está dentro de cada um de nós e que nós buscamos representar. Olha, esse aqui que está comigo está representado sob argila. Mas nós temos, como eu falei para vocês, múltiplas formas de representação. Ah, mas você trabalha com Maria Padilha, com Maria Mulambo. Eu, Pai Alain do Choguian, carrego comigo a grande rainha, Dona Maria Padilha, rainha do cabaré. Essas entidades, entendam, fazem parte, é muito importante deixar isso claro, fazem parte da nossa ancestralidade brasileira. Porque nós somos brasileiros. Então, pelo fato de sermos brasileiros, nós temos pelo menos 3 ancestralidades que fazem parte da nossa formação. Uma ancestralidade africana, uma ancestralidade europeia do colonizador e uma ancestralidade indígena. O que são os nossos caboclos, senão grandes chefes de tribos de tempos seculares do nosso país, do nosso Brasil? Os verdadeiros donos da terra, que quando o português colonizador aqui chegou, já os encontrou. E os nossos Exus, as nossas entidades da Umbanda, tão iluminadas, que trabalham no nosso campo astral tão próximo de nós, essas entidades fazem parte desse DNA brasileiro que nós temos. Então não existe essa história de Pai Alain, será que eu tenho um Exu? Será que eu tenho uma pombogira? Tem sim, porque você é brasileiro. Como outro dia me perguntaram, porque eu estava trabalhando um assunto de ancestralidade, que inclusive vai ser um dos temas de um dos nossos programas, ancestralidade, você não pode perder. E me perguntaram se um chinês poderia ser iniciado de orixá. Pai Alain, que ancestralidade que ele tem ligada a orixá? Tem sim, porque o primeiro homem nasceu na África. Então toda a humanidade descende do continente africano. Mama África é a grande mãe de todos os povos. Mas vamos aí. Você que tem seu tranca-rua, essa entidade tão iluminada, Dona Maria Padilha, Dona Maria Mulambo, como que você vai se preparar para o carnaval? Você vai agradar essas entidades. Aqui, na minha casa, na Casa das Águas, como é que eu cuido dessas entidades para o carnaval? Eu faço todo o cerimonial para essas entidades, com os agrados que essas entidades gostam. E é muito importante nós entendermos que nesse campo de entidades de ancestralidade brasileira, quando você arreia a farofa para o Exu, quando você coloca o marafo, quando você coloca o charuto, a vela, o cigarro, a champanhe, não pense que essas entidades dependem disso para trabalhar. Não. É uma simples e singela forma de que nós humanos temos de rememorar, de lembrar, de agradar essas entidades com aquilo que em terra, em vida carnal, essas entidades se agradavam. Mas elas não dependem disso para agir na sua vida. Nós é que precisamos dessa luz. Aquela vela que você acende para a sua entidade não é para iluminar a sua entidade, não, é para iluminar você. Aquela quartinha que você coloca, que não pode ficar vazia, tem que estar sempre repleta de água, porque é o teu corpo respirando. Quartinha vazia, corpo vazio. E aí, Pai Alain nós fazemos aqui todas as mesas para os nossos Exus. Dona Maria Padilha, rainha do cabaré, tem um presente lindo. E o que nós colocamos? Nós colocamos nesses agrados aquilo que vai fazer parte da nossa festa. Confete, serpentina, plumas. Aquilo que vai estar panos coloridos. Carnaval é colorido, carnaval é alegria. Carnaval é festa. E aí você vai agradar o seu Exu
da forma como ele gosta de ser agradado, a sua pombogira, mas você vai colocar ali tudo aquilo que vai estar na sua festa. E nós agradamos juntamente uma entidade chamada Colondina, um espírito feminino ligado à vibração de Exu, ligado a essa vibração, e que domina todo o campo da sensualidade. Quer festa mais sensual que o carnaval? Onde as nossas emoções, os nossos instintos estão aflorados. Quantos amores não nasceram no carnaval? Não é verdade? Aquele baile onde nós tiramos a máscara para ver quem estava nos cortejando. É isso aí, carnaval é alegria. E o Mito e Verdade vai estar junto com você. Eu e você, tudo a ver. O perequete, o perequete iwa, ibiwala torixena, o perequete babá. E ala pum olha vi, ala pum orixalá, ae ajaleu. E estamos de volta aqui com o programa Mito e Verdade, aqui na voz do pai Alain do Oxoguian, juntinho com você, aqui ao vivo e a cores para você na nossa TV M Play. E mais uma vez, reiterando, você que quer fazer o seu agrado para o carnaval, você quer fazer sua segurança de carnaval, não perde tempo. Liga para o pai Alain, entre em contato comigo. Vamos fazer essa segurança, vamos nos proteger, vamos nos precaver das negatividades. Você vai me procurar nas redes sociais, no Facebook, você vai me achar facilmente. Você vai procurar lá, Alain Cravo, tá? E como é que escreve o nome do pai Alain? Muito fácil, A-L-A-M, M de M Play, tá bom? Você vai procurar Alain Cravo e você vai mandar a sua mensagem, vai marcar o seu jogo, tá bom? Vai vir aqui na Casa das Águas para nós fazermos um jogo para você, porque você é único, então a sua receita é única também. A sua receita não é igual a de todo mundo, você é exclusivo para nós. Nós trabalhamos com exclusividade. E você que quer marcar também pelo WhatsApp, você que não sai da rede social, tá lá toda hora conectado, você vai entrar em contato comigo no telefone 21, código do Rio de Janeiro, aqui do nosso estado, 21 96866 8824. É o telefone do sucesso. 96866 8824. É o telefone do sucesso. Você vai ligar, vai marcar o seu dia, vai marcar o seu jogo, que eu vou te atender, ó, com o maior carinho. Um beijo no seu coração. E nós vamos continuar aqui falando, né? Já estamos falando de carnaval, estamos falando de festa. E você que quer se preparar no carnaval, você vai, né, justamente agradar as suas entidades, os seus Exus, os nossos, o povo que a gente chama de povo de rua, né? E é importante definir que quando nós falamos em povo de rua, nas entidades de Umbanda, nós temos falanges diferentes desses Exus, tá? E de acordo com a falange, esse culto, esse agrado, ele é bem diferenciado. E aí eu quero dar um destaque principalmente para falar de malandros, tá? Inclusive eu recebi uma pergunta aqui, Regina Célia do Encantado. Regina, um beijo no seu coração. Você perguntando, pai Alain, como agradar malandros? É muito simples, filha. E você vai ver resultados muito bons na sua vida. Olha só, a falange da malandragem, é muito interessante nós percebermos que os nossos malandros formam um conjunto espiritual que teve vida, existência carnal entre nós. Nós temos malandros que possuíam registro histórico.
E eu posso dizer a vocês, como historiador, como pesquisador, que eu trabalhei com essa pesquisa dessas que hoje são entidades, mas que foram personagens da cena carioca. Eu vou dar um exemplo para vocês clássico, que inclusive está numa obra de um escritor chamado Luiz Edmundo, um escritor do final do século XIX, início do XX, falando de seu camisa preta. Malandro, né? Ali da região da área da Estiva, no Rio de Janeiro, ali do Porto, que habitava a região do Porto, grande capoeirista, e que hoje nós cultuamos na Falange de Malandros, onde nós temos o grande chefe dessa falange, seu Zé Pilintra, que teve a sua existência no Nordeste e que é uma das maiores entidades do culto do catimbó, da Jurema do Nordeste. E eu quero mandar aqui um beijo muito grande para os meus amigos, a quem eu oriento espiritualmente, lá em Fortaleza, no Ceará. Um beijo no coração de vocês, um beijo e um cheiro aqui do Pai Alain para todos vocês. Um beijo para Salvador, querida. Salvador, cidade que eu amo, e que eu estive agora há pouco tempo na cerimônia das águas de Oxalá para começar o ano renovado, né? Começar o ano purificado para cuidar de você, meu amigo, minha amiga, que nos procura, que precisa da nossa orientação. Vem comigo, não fica fora dessa, não. Então, você que conhece, você que cultua malandro, você que cuida dessas energias, você vai agradar também com tudo aquilo que essas energias gostam, e principalmente são energias de encruzilhada, de portas de bar. Eu mesmo, e aí eu vou até confidenciar isso a vocês, o presente da minha pombogira, da minha senhora rainha do cabaré, eu entrego na Praça Mauá. Porque nós temos que cultuar energias nos seus locais de potência de energia, de potência espiritual. O que não é a Lapa, o bairro da Lapa, aqui no Rio de Janeiro, grande reduto da malandragem? Mas você pode agradar também na encruzilhada próxima da sua casa, você que tem a sua casa de Exu, invoque as suas energias e cultue-as. O que você não pode é deixar essas energias também estagnadas. Porque Tranca-Rua, Maria Padilha, Maria Mulã, Maria Farrapo, seu Marabô, grande Exu, que pertence na Umbanda Falange de Xangô, são emissários. Esses Exus, essas entidades, também são mensageiros. Também são entidades que promovem mudanças nas nossas vidas. E isso é muito importante. Vamos acabar, olha aí, ó, mito e verdade. Vamos acabar com essa noção de Exu como escravo. Exu não fica com uma bola de ferro no pé, gente. Maria Mulambo, Maria Padilha não é escrava de ninguém. Ela é uma mensageira. Ela é uma promotora de benefícios na nossa vida. Então, é muito importante, e eu fiz questão de realizar esse programa com essa temática de Exu, para nós podermos diferenciar e interpretar formas de culto diferentes, mas que possuem uma finalidade comum, que é o seu benefício, a sua estabilidade econômica, a sua estabilidade emocional. Porque corpo e cabeça precisam estar em sintonia. E Exu pode ajudar você a encontrar essa sintonia na sua vida. Então, nesses dias de carnaval, nós vamos estar na rua, nós vamos estar no meio da multidão. Então você precisa estar preparado, você precisa estar seguro, certo? Então vamos lá. Eu vou ensinar para vocês um banho de brilho para esse carnaval.
Você que vai vestir a sua fantasia, né? Você que vai de pirata, você que vai de jardineira, você que vai de melindrosa, né? Ó quanto brilho, ó quanta alegria. Vamos lá. Você que vai pular o carnaval, anota aí, papel e caneta. Papel e caneta para anotar essa receita. Vamos lá? Tá pronto? Você vai pegar casca de 7 maçãs vermelhas. Aquela maçã estilo da Branca de Neve. Você vai pegar as cascas de 7 maçãs vermelhas. Você vai cozinhar essa casca dessa maçã com uma flor de girassol e 7 pitadas de açúcar mascavo. Tá bom? Deixa cozinhar, depois que levantar a fervura você abafa. Vai deixar esse banho esfriar um pouco, mas não deixa ele esfriar totalmente. Você vai deixar ele morno, certo? Você vai tomar esse banho, vai coar esse banho. Esse bagaço do banho você vai colocar num pano vermelho e vai entregar na encruzilhada para Maria Padilha, rainha das 7 encruzilhadas. Certo? Esse banho você vai tomar do pescoço para baixo, pedindo positividade e brilho no carnaval. Carnaval é purpurina, carnaval é fantasia. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai vestir a sua fantasia, você vai colocar a sua máscara, você vai pegar a sua pluma e vai para a rua, você vai brincar. Sabe por quê? Você merece ser feliz. Programa Mito e Verdade, aqui com o Pai Alain. Eu e você, tudo a ver. O perequete, o perequete iwa, ibiwa lado ingena, o perequete baba, o perequete, o perequete iwa, ibiwa lado ingena, o perequete baba. Alá, pum, pum, orixalá. Ai, ajaleu. Alá, pum, pum, orixalá.